Olá, crianças, tudo bem? Hoje mais uma aula de geografia. Mas antes de nós começarmos essa aula, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia, por mais uma aula, por nossa família e por todos que estão ao nosso redor. Verdade, tia Josi. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a transformação da paisagem, né? Essa paisagem tão bela, tão linda, que Deus criou para todos nós e que nós devemos cuidar muito bem dela. Será que eles sabem onde nós estamos? Pois é, tia Josi, será, hein? E aí, falem aí, para ver se vocês acertam. Que local da escola? Deixa eu puxar aqui, levantar aqui o celular. Olha aí, mostra aí, tia. Olha! Estamos na arquibancada da nossa escola. Como nós estamos falando de transformação da paisagem, nós sabemos aí que até pouco tempo a nossa quadra não era dessa forma. É verdade, não era assim, não era coberta, não tinha... Esse espaço tão amplo também, essa organização, né, tia? É verdade. Essas árvores aqui atrás, aquele quartinho lá no final, ó, para guardar as coisas. Não tinha. Então tudo mudou muito, né? Isso se chama transformação, é o mudar. A gente sabe que tem dois tipos de transformações, a natural e a artificial. No caso da quadra, é qual, tia? A da quadra, é artificial, porque ela foi transformada, Antes ela não era coberta, ela não tinha esse espaço maior, era mais restrito, então houve uma transformação. Essas plantas, por exemplo, aqui muito antes eram os cajueiros, aí foi derrubado os cajueiros e plantado esses ninhos, que essas plantinhas a gente chama de ninho. Então houve uma transformação. Foi feita ali a parte dos banheiros, que também não tinha, Então foi uma transformação modificada, em que o homem transformou. O homem transformou. Então o homem, ele foi o principal, principal agente aí de transformação. No caso das paisagens naturais, as paisagens que são transformadas naturalmente, é pela ação do vento, pela ação da chuva. A própria natureza transforma. No caso das praias que tem muitas dunas, se nós formos em outro horário, em outro dia, aquelas dunas já têm saído dali devido à ação do vento, E um exemplo também bem claro, para vocês compreenderem melhor, é a Pedra Furada, lá em Jericoacoara. Será que todo o tempo aquela pedra teve aquele furo? Pois é, tia Jô, será, hein? Pois então é. Foi ao longo do tempo, A ação do vento, da água e tudo, do sol, a luz Também. solar. Então tudo isso faz parte dessa transformação. E que aquela pedra, ficou um buraco no meio, tia? Muito interessante. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Exemplo bem aí da pedra Bem claro, furada, Bem claro. Então na página 285 a gente observa aqui duas imagens. As duas imagens, mostrando aí a paisagem, tendo a sua transformação de forma natural. Nós temos aqui a formação rochosa, denominada de falésia, que é a transformação pela ação da água do oceano. E a última aí sobre as dunas, que a gente viu que ela se transforma devido ao vento, que acaba levando, aquela areinha bem fininha para um outro lugar, para uma outra região. Toda a ação do vento, Ação do vento. E que faz belíssimas paisagens, como nós temos aqui, mostra as dunas do Maranhão, que é chamado de lençóis maranhenses, que é também uma grande atração turística. Na próxima página, a gente tem aqui um complemento do texto, falando aqui sobre a paisagem e a ação do ser humano. Então, acompanhando aqui a leitura, a gente vê que o ser humano também transforma as paisagens para atender às suas necessidades, como no cultivo da terra, para a alimentação, construção de estradas para a circulação de veículos e construção de casas para moradia.
Então, como a gente já falou, é uma necessidade, uma transformação para o bem comum. Porém, a gente sabe que muitas pessoas transformam mesmo para agredir a natureza, né? Não se preocupam aí em cuidar. Então, nesse caso aqui de moradias, é necessário. Nós estamos vivendo no nosso planeta Terra. Então, é preciso que hajam moradias, né? Então, é preciso que haja algumas transformações, né? Porque nós precisamos, como ser humano. Nós vimos aqui, a nossa escola, houve essa transformação na quadra porque nós precisávamos. Exatamente. Então, nessa parte de transformações e permanências na paisagem. Esse texto aqui, gente, ele fala um pouquinho sobre a história das coisas, né? Todo elemento, toda construção mostra a história de um povo, mostra a história de uma sociedade. Se nós observarmos a nossa cidade mesmo, principalmente ali voltado ao centro, né? Pertinho da igreja, a gente encontra ainda muitas construções antigas. Então, ali mostra a história de um povo, como as pessoas viviam antes, né? A estrutura da casa, como era feita, como era organizada. Né? A Rádio 6 de Abril, que o prédio, né? Ainda grande parte dele está conservada. A nossa igreja matriz também, mesmo ela sendo reformada, né? Com as pinturas, com a torre, mas ela permanece lá, né? A estrutura dentro, né? O altar, tudo é conservado, né? O pé de tamarineiro, né, tia? Em frente verdade, à casa do padre. Por mais que tenha sido feito o asfalto, mas ele permaneceu. Permanece lá. É um patrimônio histórico, e né? ele não parte. pode, né, ser destruído. A não ser, né, que vá causar algum acidente, algum mal aí à população. Por exemplo, se a raiz dele já estiver podre. Então é um caso de se retirar. Mas até então não, ele faz parte da nossa cidade, né? Faz parte da história, da história da nossa cidade. Também tem o monumento do São Francisco, né? Na entrada da cidade, que recebe os visitantes, que também está lá, né? E que permanece, sempre está sendo cuidado, né? Para que ele possa permanecer lá. Agora vocês irão ver um vídeo, né, tia? Falando um pouquinho aí sobre as transformações, sobre essa mudança, tanto de forma natural como também de artificial. E em seguida vocês irão realizar a tarefinha da página 287. Pronto, página 287. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa, né, nos chamem no privado. Estamos aqui para isso. Então, tchau. Tchau, até mais. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar.
uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar